Eu acho que a fotografia ela mesmo perdeu e perdeu muito. Porque hoje a gente faz mais imagem e tem menos fotografias. Porque hoje você fotografa, na maioria, com um telefone. Você mostra naquela hora que você fotografou, aquela lado, memória da fotografia, foi perdido. Eu vindo de uma experiência que foi difícil para mim, foi muito dura, muito especial quando eu estava fazendo o projeto Êxodos, que foi apresentado aqui há muitos anos atrás, eu quase abandonei a fotografia. Foi uma coincidência que a hora que meus pais estavam ficando velhinhos, resolveram passar ainda uma das fazendas que meu pai tinha, e que era próxima à minha cidade, passar para a gente. E quando nós recebemos esse terreno, era um terreno ecologicamente destruído. Foi uma superfície que, quando eu era jovem, mais de 60% era coberto de Mata Atlântica. E quando nós recebemos, era menos de 0,5%. A Lélia teve uma ideia de a gente replantar a floresta que estava lá. Aconteceu uma coisa muito forte na nossa vida de ver o retorno, com o retorno das árvores, ver o retorno das águas, ver o retorno dos peixes, ver o retorno dos pássaros, dos mamíferos, dos insetos, né? Toda a vida que voltou foi sendo uma riqueza muito grande. E aí me deu uma vontade muito grande de voltar a fotografar, e é aí que veio a ideia desse projeto Gênesis. Considere isso aqui como 8 anos de um projeto. Eu queria ver o planeta e fui ver. Quando as pessoas veem um trabalho, por exemplo, como essa exposição que está aqui, ela só vem ver a exposição, vê a legenda, ela passa para o outro quadro, ela não imagina, como você está vendo agora, nesse presente momento, a dificuldade que é para você montar. As caixas que tem, as paredes que não deram certo, a iluminação que não está boa, que você tem que corrigir, não é? Uma legenda que não veio certo, que você tem que adaptar. Então, você tem que criar uma estrutura difícil, complicada, cara, uma exposição que pesa 5,5 toneladas para chegar aqui, o caminhão, o transporte e tudo, é o mesmo para a fotografia. Para você realizar essa fração de segundo, eu tenho que pensar no tradutor que vai me acompanhar lá com os nenetes. Não é? Eu tinha um tradutor que falava nenete e que falava russo, que tinha que falar para um outro tradutor que falava russo e que falava francês, para falar para mim poder interpretar dentro do meu raciocínio brasileiro, não é isso? Tudo aquilo. E para isso tinha que preparar. Eu tive que ter um visto para entrar na Rússia, mas eu tive que ter um visto para entrar na península do Yamal, que precisa de uma autorização especial para você chegar até lá. Então, olha, eu levei 2 anos preparando uma viagem de 47 dias com os nenetes. Então, é complexo. Realmente é complexo. Bem sabe que adorei confessar. A música, para mim, foi uma espécie de linha que ia alinhavando a minha costura fotográfica. Eu ia continuando e acabei acostumando. Então eu fotografava, integrava, cantando, e na hora de eu fazer esse ato, eu fazia ele igualzinho, mas cantando. És inocente em pensar que por ti hoje vivo a chorar. Eu tive que passar a metade, mais ou menos, dessas fotografias que estão aqui foram feitas com filme. E a outra metade, claro, com digital. Eu levei um certo tempo a me adaptar, porque o resultado do digital é muito diferente. O digital, se eu fizesse uma fotografia dessa em digital, como eu fiz, ela é lisa, ela não tem grão, ela não tem a estrutura que eu tinha antes. Eu trabalhei toda a minha vida com um filme chamado 3x. Então nós tivemos que encontrar uma forma de reintroduzir o grão do 3x dentro do digital. Eu fotografo sem o grão do 3x, mas no momento de trabalhar a fotografia, os meus técnicos reintroduzem o grão do 3x. Então eu já tenho a textura, mas eu não sei editar no computador. Então eles produziram para mim uma prancha de contato, como eu sempre trabalhei. Então o meu digital eu edito com uma lupa, eu identifico, aí nós produzimos um negativo. Nós podíamos respeitar mais a natureza. Nós podíamos reconstruir o que nós não precisamos destruir. Eu sou um dos fotógrafos que mais trabalhou na história da fotografia, mas eu acho que o grande projeto da nossa vida, eu digo da nossa porque é minha e da Lélia, que é a minha esposa, que é o curador dessa exposição, que é ela que desenha os livros, que nós conceptualizamos todo o meu trabalho fotográfico junto,
Mas a Lélia é o presidente do Instituto Terra, a nossa instituição lá no interior de Minas. Nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. E quando você vê tudo aquilo junto, é uma coisa fenomenal. Vou te dar um exemplo. Eu ganhei uma Leica há uns anos atrás, a Leica número 3 milhões. Então, era uma máquina de colecionador, uma máquina especial. Eu falei, olha, eu não vou usar essa máquina, uma máquina de titânio maravilhosa. Eles falaram, olha, Salgado, se você não quiser, nós podemos te ajudar a vender essa máquina. E eles conseguiram vender a máquina para mim por 125 mil euros. E nós doamos essa venda para o Instituto Terra. E com essa câmara, que era uma coisinha assim, não é? Uma Leica é uma coisinha pequenininha, nós pudemos plantar mais ou menos 50 mil árvores. Eu acho que essa nossa relação com o nosso planeta, nós tínhamos que redescobrir. Nós tínhamos que nos relacionar de outra forma. Nós tínhamos que, de uma certa forma, voltar à natureza. Nós saímos da natureza. Hoje, nós moramos em Porto Alegre, nós moramos no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas nós não moramos no Brasil. Nós não conhecemos mais o nosso planeta. Se a gente pudesse voltar, fisicamente eu acho que nós não voltaremos, mas pelo menos voltar espiritualmente. Ajudar-se a proteger, a refazer, a replantar. Eu acho que todos os nossos trabalhos, todas as nossas profissões, todas as nossas atividades, elas iam ganhar uma importância muito maior para nós mesmos.